O que trouxe você aqui? Já se perguntaram isso ou não? O que me trouxe aqui hoje? Fala aí pra mim, o que te trouxe aqui? O Instagram? O que foi? Um amigo? Excelente, estar junto com as pessoas e com os amigos, com a família. O que mais? A mãe, o pai. Será que foi a vida que me trouxe aqui? Será que foi um ideal? Ou será que tem algo em mim que está procurando resposta? Aquela resposta que acalma o coração? Será que tem algo que está assim, querendo viver dentro de mim? Isso é muito importante a gente fazer essas perguntas, né? Porque vocês viram no nosso vídeo institucional, aqui na Fundação Logosófica, a gente está aqui buscando essas respostas, mas não são aquelas respostas que agora eu acalmei e daqui a pouco eu estou louco de novo. Essa resposta que acalma o coração, essa compreensão do que realmente é essa vida, né? O que é que a gente está fazendo aqui? Então eu quero manifestar a minha alegria, né, de estar aqui com vocês. Realmente é uma oportunidade muito boa. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Meu nome é Rafael Recidive e estudante de Logosofia desde 2018. E hoje a gente vai falar aqui sobre a vida e os ideais. Uma vez me perguntaram qual foi a principal mudança que eu experimentei na minha vida, né? Na hora me vieram duas coisas. A primeira delas foi a timidez. Então, quando eu nasci extremamente tímido. Talvez vocês já ouviram falar da história do filho invisível, né? Aquela pessoa assim, realmente, nossa, a forma de se ter amado era fazer tudo que a minha mãe queria, quietinho, caladinho, uma timidez muito grande. E a segunda mudança importante da minha vida foi descobrir que eu tenho uma vida. Mas como assim, Rafael? É óbvio isso, né? É óbvio que tem uma vida, mas será que é óbvio mesmo? Vocês já se perguntaram, assim, vocês já pararam para pensar, cara, eu tenho uma vida que eu tenho que cuidar. Ou todo dia acorda e, nossa, e tem que fazer um monte de coisa e daqui a pouco, cadê a vida, né? Que eu tenho que cuidar. Será que eu estou cuidando dessa vida? No meu caso, eu vivi 33 anos de total automatismo, né? 33 anos aí, totalmente perdido, totalmente sem consciência de que eu tinha uma vida e que eu precisava cuidar dessa vida. E o que é essa vida que eu tenho que cuidar, né? E automatismo, aprendi que não é vida. Automatismo não é vida. Então vamos trazer aqui para vocês hoje um pouco dessas descobertas, né, fruto dos meus estudos e práticas aqui na Fundação Logosófica. E para começar, eu quero convidar vocês para um exercício de observação. Observação é a gente observar esse ambiente. Prestar atenção nessa sala, talvez tenha uma pessoa bonita aí do seu lado, né, que você nunca parou para olhar para ela. Enquanto a gente pensa nessa sala aqui, o que a gente consegue observar? O que a gente usou para construir essa sala? O que vocês podem me dizer? O que vocês estão vendo aqui que faz parte da construção desse ambiente? O que? Tem concreto aqui, gente? Hã? Tijolo, o que mais? Argamassa, o que mais? Tinta, maravilha. E aí tem alguns acessórios, né? O que mais? Mão de obra, perfeito. Você já foi para um campo um pouco diferente. O que mais? Inteligência. Muito bem. E o que tem aqui que a gente não está vendo? A inteligência eu já não estou vendo, mas algo que é concreto e que eu não estou vendo. Fiação. Interessante. O que mais? Tubulação. Tem algo que está embaixo dessa terra aqui segurando a gente, não tem? Fundação, exatamente. E por que eu queria chegar nessa palavra fundação? Porque a fundação, tenho aprendido, né, aqui na Fundação Logosófica, que os conceitos são a base da vida. Então, assim como a fundação me sustenta aqui nessa sala, os conceitos que eu tenho sustentam a minha vida. Porque eu acordo de manhã e eu saio fazendo as coisas baseadas nos conceitos que eu tenho. Então, olha que interessante e que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo perigosa, né? Se eu acordo de manhã e eu não sei o que é a vida e o que eu devo fazer. Se eu estou com um conceito limitado. Bom, vamos começar então
aqui na logosofia a gente não inventa nada, a gente vai lá na fonte, né, que é o ensinamento logosófico. Então vamos buscar aqui um ensinamento que nos ajuda a compreender um pouco do que eu estou querendo dizer para vocês. Então tá lá, ó. Se prepararmos os elementos para construir um edifício, temos que idealizar primeiro, ao conceber suas linhas arquitetônicas, sua estrutura e depois realizar os planos para dar início imediato à obra, cuidando sempre para que no final ele não resulte num barco, ou numa ponte, ou num monumento, o que estaria muito longe de ser o pensamento original. Então, olha que interessante esse ensinamento. Ele está falando aqui que tudo que foi criado, ou para criar alguma coisa, eu tenho que primeiro idealizar aquilo. Mas não é só idealizar, depois eu já tenho que realizar o plano para dar início imediato à obra, né? Cuidando sempre para que no final não resulte num barco ou numa ponte. Então eu não posso querer construir uma sala e isso virar uma ponte, né? E aí a gente vai entendendo aqui já um pouco do que é que faz uma coisa dar errado. O que é que falta para a pessoa querer fazer uma sala e virar uma ponte? Alguém arrisca? Objetivo também. Planejamento. Consciência. E o conhecimento. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho da vida. O que é a vida para vocês? Vamos interagir um pouco mais. O que é a vida? Já se perguntaram isso? Presente de Deus. Presente de Deus. O que mais? Grande campo experimental. Grande campo experimental. Luta. Oportunidade. Movimento. Aprendizado. Estou gostando. Fala só mais um, pelo menos, aí, porque eu estou gostando. Uma jornada. Perfeito. E aí, onde é que a gente vai buscar essa resposta, normalmente, né? O que é a vida? Vou pesquisar no dicionário. Então, tá lá, ó. No dicionário, vida é reunião do que diferencia um corpo vivo do morto. Ou o que define um organismo do seu nascimento até a morte. Olha que interessante, vocês trouxeram várias questões aqui, mas ninguém falou que vida é o que está no dicionário, né? Ou seja, ainda bem. Ainda bem que vocês realmente estão pensando um pouquinho lá na frente. Muitas vezes, algumas pessoas, né, confundem a vida com trabalho. Eu, por exemplo, aprendi que a vida é trabalho, com a minha experiência de vida. Então, muitas vezes eu estou trabalhando. E não é o trabalho que a vida é um trabalho, mas não é o profissional. Mas muitas vezes eu estou trabalhando no profissional. Então é uma luta constante de falar, peraí, a vida tem algo mais, não é só isso que eu estou fazendo. Outras pessoas confundem a vida com dinheiro. E isso aqui é um grande problema. Porque se eu confundar a vida com dinheiro, tudo que eu fizer vai ser um problema, né? Se eu tiver uma família, a família vai dar despesa. É um problema seríssimo se eu confundir a vida com dinheiro, se eu estiver limitado a isso. E aquelas pessoas que confundem a vida com os problemas, né? Então eu trabalho com finanças e a pessoa quando chega para mim, ela tá assim, cara, minha vida acabou. Mas por que essa vida acabou? Eu tô com uma dívida, com um problema aqui. Mas é só isso o problema? É só a dívida? Se for a dívida, tá fácil, aí. Achei que você tinha um problema, né? Outros problemas. E não é que é fácil, entende? É difícil, mas isso é uma pequena parte. Quanto mais a gente amplia a vida, mais os problemas ficam menores, né? Cara, dívida é um negócio, você vai lá no banco, negocia, paga se desce, não paga, joga para frente e a gente resolve isso com o tempo. Mas a vida é muito mais do que isso. Então, é tão bom a gente experimentar essa realidade de passar por um monte de turbulência e ficar tranquilo, em paz, sabendo que a luta é parte do processo, né? Então tá aí, eu coloquei um pouquinho mais. Aqui a gente tem uma forma de falar, a gente fala que temos várias vidas, né? Na logosofia a gente aprende isso. Então a vida pode ser o trabalho, finanças, família, estudos, os problemas estão dentro da vida, as relações, temos uma vida espiritual, né? Mas tem 3 pontinhos ali, ó, que é aí que a gente tem que entrar. O que mais? Será que a vida é só a soma dessas coisas? Ou é algo mais? Vamos ver o que diz o autor da logosofia nesse ensinamento. Como bons navegantes, devemos todos enfrentar os furacões e as grandes ondas,
Porque enquanto todas as coisas passam, permanece tão somente o que é real, o que é eterno. E nesse eterno, nisso que permanece, devemos todos afirmar o melhor de nossas vidas. Olha só que interessante. Então ele está falando aqui que nós devemos enfrentar os furacões e as grandes ondas. Eu não sei vocês, mas eu experimento quase todo dia furacões e grandes ondas, porque a vida, né, muita coisa para fazer, família, trabalho e tal. Mas enquanto isso passa, tem algo que fica. E é nisso que eu tenho que colocar a minha atenção. E eu poderia ficar aqui, assim, falando sem parar, eu nem sei se acaba. Lendo trechos de livros logosóficos com conceitos sobre a vida muito diferentes desse, mas que falam a mesma coisa. Mas esse aqui foi o que eu senti. Quando eu li esse ensinamento, eu falei, é esse que eu tenho que levar. Então vamos pensar um pouco sobre isso, né? A gente acorda de manhã, né? Vou falar eu, né? Eu acordo de manhã. E às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou calmo, às vezes eu estou estressado. Acontece com alguém isso aqui, gente? Mas isso passa. Chega no fim do dia, eu passei por tudo isso, mas passou. Então parece que a vida está além dos altos e baixos. E refletindo então sobre isso, eu procurei, aplicando esse ensinamento na minha vida, extrair uma lição. E aí eu recordei dos meus 2 filhos, né? Quem tem filho aqui? Algumas pessoas. Então, o melhor lugar para se aprender é lá, dentro de casa. Onde está o maior desafio, está o maior tesouro, né? É fácil educar os filhos? Sim ou não? Não é fácil, né? E quem não tem filho, é só pensar, foi fácil, né, para meus pais me educar? Provavelmente eles lutaram bastante. Por mais que a gente às vezes não compreenda a luta dos pais, pode ter certeza que a luta é grande. Muitas vezes a gente luta sozinho, né? E os filhos, principalmente quando são crianças, eles vivem nesses altos e baixos. Então, em um momento está rindo, no outro momento está chorando, uma noite dorme, na outra não dorme. Então, assim, na hora que o sono do pai começa a aprofundar, o que acontece? A criança acorda. É ou não é? É, né? E acorda, quem mora em prédio, né? Eu moro num prédio. Provavelmente acorda uns 3 andares para cima, uns 3 para baixo, né? E quando isso acontece, eu começo a observar a minha mente e é um turbilhão de movimento, de pensamentos. O que será que está acontecendo? Será que está passando mal? Estou cansado. Nossa, eu trabalhei até 00:30, agora são 2 da manhã, o menino está acordando. Então, eu fico experimentando um monte de sensação, preocupação. Nossa, vou ter que ir lá resgatar o ser. Irritação, vontade de sair correndo muitas vezes, né? Mas tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, eu me levanto. Isso quando eu consigo, né? Me levanto, respiro e vou dar o apoio necessário. E em alguns minutos ou horas, o que aconteceu? Tudo isso passou. Então, olha só, estava tudo calmo, de repente vieram os furacões e as grandes ondas. E... Mas daqui a pouco estava tudo calmo de novo. E como a gente sofre nesses movimentos, nesse barulho, né? Depois passa e fala, nossa, mas que sofrimento que era aquele, para que eu estava... Né? Será que precisava disso tudo? Mas tem algo que não muda, ou não mudou nessa história, ou não muda, porque acontece com frequência. O que não muda nessa história? Conta pra mim, o que não mudou? O amor. O amor não é romance, né? O romance muda também. Romance é uma coisa que vai e volta, né? É paixão, estou apaixonado, daqui a pouco eu já estou odiando aquilo. Então a coisa vai indo para lá e para cá. Mas o amor é algo que não muda. O amor, ele se multiplica, é uma coisa muito interessante, não muda. Aí, pensa comigo, se quando você acorda à noite, no meio desse turbilhão, você vai atender o seu filho e o seu pensamento está no amor, naquilo que fica e não naquilo que passa. É muito diferente. Um dia eu experimentei isso exatamente o que eu estou falando para vocês, a hora que eu senti aquele ser, porque a gente aprende até a pegar a criança no escuro. Ele estava aqui, ó, eu não estava vendo nada, mas eu estava sentindo ele aqui.
A hora que eu peguei aquele ser na minha mão, eu senti uma gratidão e uma alegria tão grande, tão grande. Porque eu me conectei com isso. Eu me conectei com esse eterno, com aquilo que fica, não com aquilo que passa. E tem cansaço, tem todas essas coisas. Essa parte física não mudou. Então, se cada um olhar para a própria vida agora, o que é que eu tenho que colocar a minha atenção, onde é que eu tenho que pôr a minha atenção e onde é que eu estou colocando a minha atenção. Eu tenho uma pergunta que eu costumo fazer com frequência, que é a seguinte: o que eu estou fazendo aqui, nessa vida, ou aqui agora, é isso que eu deveria fazer? E se eu morresse hoje? O que realmente fica com a minha morte? Com a morte desse corpo? Para mim e para os demais, né? Como eu posso me eternizar no outro, né? Bom, só para não perder a costume, né? Vou dar mais um exemplo para vocês de uma historinha com meu filho também, que ele chega do colégio e, na verdade, isso aqui, ele chegava do colégio, né? Quando ele era menorzinho, não tão menor quanto o de 3 anos, tinha ali 5, 6 anos, chegava sempre contando uma historinha de uma confusão que ele arrumou com alguém. Então, essa era a história, né? Então, meu que brigou, e aí fez isso, fez aquilo, tal, aquela história de menino. E aí a pergunta que eu fazia para ele era exatamente essa: mas espera aí, isso que você estava fazendo, era isso mesmo que você tinha que fazer lá? Você foi para a escola para isso? Mas foi o outro lá, mas espera aí, por que você estava lá no meio? Tinha o outro lá que estava de fora, o que ele estava fazendo, né? Então, a gente sempre, não tem como, a gente fica tentando às vezes esquivar da responsabilidade das coisas, mas se a gente faz a pergunta certa, a gente sempre vai voltar naquele ponto. O que eu estou fazendo ali? Então, comecei a fazer essas perguntas para ele, perguntando, né, é isso mesmo que você veio fazer aqui, né? É arrumar confusão com o amiguinho? Amizade, é isso, né? Muito bem. Tranquilo até aqui? Então vamos pensar um pouco agora no que é o ideal. Vocês podem começar me dizendo aí, o que é um ideal para você? Motivação. Motivação. O que mais? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? O que mais? Ser feliz. Ser feliz. O que mais? Propósito. Propósito. Perfeito. Vamos para frente para a gente aprofundar um pouco mais nisso. Mas, primeiro eu fui pesquisar lá no dicionário o que é o ideal. No dicionário, o ideal é que possui a suprema perfeição, perfeito, beleza ideal. Aquilo que se aspira a realizar é seu ideal. Que se toma como modelo, padrão, impor um ideal de beleza. Olha que interessante, aqui eu já achei que o dicionário está um pouquinho mais alinhado com o meu pensamento, né? Eu gostei um pouco mais dessa definição de ideal aqui do dicionário. Mas agora vamos prestar bastante atenção nesse videozinho que eu vou passar aqui para vocês, tá? Mas presta atenção, porque isso aqui fala muito sobre isso que eu vou trazer para vocês aqui depois.
Bonita, não é? Lindíssimo, né? Primeira vez que eu vi esse vídeo, me tocou de uma certa forma que caiu até uma lágrima, assim, porque realmente a gente vê a vida ali, chegando até um ponto, e parece que está morrendo, mas já está nascendo outro, assim. Então tem algo muito grande nessa imagem, ela é muito bela mesmo. Mas aí eu me perguntei, né? O girassol, ele tem um ideal? Será que o girassol tem um ideal? Será que... E quem criou esse ideal? Se tem um ideal, quem criou o ideal? E sendo Deus que criou o ideal do girassol, será que todas as coisas criadas por Deus têm um ideal? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu já fiz quantas perguntas aqui hoje. Porque é isso. Vocês chegaram aqui querendo as respostas, vocês vão sair daqui com muitas perguntas. E isso é que é a maravilha, né? Eu tenho compreendido que sim, que tudo tem um ideal, tudo que é criado por Deus tem um ideal. O ser humano tem um ideal. Então, Deus nos criou com um ideal. Existe um arquétipo do ser humano, que é a perfeição do ser, assim como Deus quis. Né? A criação dessa sala tem um ideal, né? Teve um ideal. Então, se projetou isso aqui, quando tiver dessa forma, é o ideal. Mas é interessante que nunca para de melhorar, né? O que mais a gente pode listar como ideal? Ser um bom profissional é o ideal, sim ou não? Ser um pai melhor, ser um amigo melhor, ser um ser humano melhor, ser feliz, já falaram aí, né? Ter paz, ter sabedoria. Então, tudo isso pode ser o ideal e muitas outras coisas. Né? A gente pode ter ideais para as várias áreas da vida. A gente só não pode como devemos, né? E tem um ensinamento do autor da Logosofia que ele fala que quem vive sem o ideal carrega a morte sobre os ombros. E isso sou eu, no passado, né? Com 18 anos assim, basicamente uma pessoa totalmente sem ideal. Aquele jovem assim que nunca foi colocado em contato com esses conceitos, com o que é essa vida, o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu fui fazer o vestibular e eu não tinha a menor noção do que eu queria fazer. Então eu fiz administração. Eles falam que administração é curso que quem não sabe o que quer fazer, né? Porque é um curso mais abrangente, assim. E foi muito interessante, porque eu fui colocado no lugar que eu me encontrei. Então, deu tudo certo. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia aqui em Uberlândia, e a minha vida se resumia a esperar sexta-feira chegar para viver. Então, talvez vocês conhecem pessoas assim. Fiz o concurso do Banco do Brasil sem saber por quê, e passei. Bom, se eu passei, eu tinha que ver como é que era, né? Geração, tipo, vou pra lá, né? Vai sendo jogado pra cá e pra lá, não tem ideal, não tem nada. Eu não sei o que eu tenho que fazer, então vou entrar nesse negócio. Trabalhei um ano em uma cidade, tudo era novo, alegria, né? Pessoas novas, salário novo, uma empresa muito grande que permitia eu vislumbrar um crescimento profissional. O banco me permitia mudar de cidade, para mim, solteiro, mudar de cidade era muito interessante, porque, nossa, então vou mudar de cidade, né, sempre essa novidade, né? Só que acontecia algo, sempre que tinha uma mudança, aquela euforia inicial durava pouco tempo. E daqui a pouco eu estava buscando a felicidade de novo. Então, cidade nova, o salário aumentou, tudo ficou bom. Aí passava 6 meses, 1 ano, um buraco de novo. Em busca da felicidade, né? Mas será que se eu virar gerente do banco eu vou ficar feliz? E aí estava eu lá, virei gerente do banco, com tristeza, né? Tentando esperar o próximo cargo, talvez o presidente do banco seja feliz, né? E eu resumi a minha vida nisso. Eu recordo que tinha um colega meu de trabalho, que era isso, nós dois, era sexta-feira, chegava lá, no banco, sexta-feira de manhã, primeira coisa, um olhava para o outro e falava o quê? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Igual aquele jornalista lá, famoso, fala todo dia, toda sexta-feira, né, no jornal. Não sei se fala ainda, se ele apresenta. Toda sexta-feira, a primeira coisa que a gente falava era isso. Comemoração, né? Agora vamos viver, porque a vida é sexta-feira. Sexta, sábado e domingo. Essa foi a minha experiência de vida, né? Sem ideal, sem saber o que é a vida, sem saber o que eu estou fazendo aqui, para que eu vivo, o que eu tinha que fazer no meu dia a dia. E aí eu fiz uma imagem para ilustrar, né? O Rafael lá sem ideal. E é interessante que essa imagem aqui, ela me remeteu a outra coisa. Quem tem mais de 40 anos, provavelmente vai entender o que eu vou falar agora, né? Que eu vou narrar a imagem, entendeu?
E basicamente é assim, ó. Eu vou atrás do trio elétrico, vou. Porque é isso, né? A vida se resumia a isso. Qual que é a próxima festa? Onde é que eu vou no próximo carnaval, né? Mas algo em mim fazia pensar que tinha algo mais, né? Na verdade, essa tristeza não é à toa, né? Essa tristeza é porque tem algo ali falando para mim que eu tenho que encontrar a alegria. A gente fica triste e sofre e fica ingrato com aquilo quando a tristeza é só um sinal. Meu amigo, você precisa de melhorar alguma coisa, você precisa encontrar essa alegria, né? Bom, um ensinamento. O saber logosófico leva o aspirante, a partir desse instante, a forjar dentro de si um verdadeiro querer, ensinando-lhe para tanto a conhecer, com absoluta segurança, o que é que deve querer, acima de todas as aspirações nobres. Então ele está falando aqui, ó, que o ensinamento logosófico, ele leva o aspirante, né, aquele que quer se tornar um estudante, a forjar em si esse querer verdadeiro. Então olha que interessante, eu preciso de saber querer. Então, até isso eu preciso de encontrar o que é que eu devo querer. Porque parece que a gente quer tanta coisa, mas será que a gente quer mesmo? Será que tem algo me movendo, assim, fazendo eu parecer que eu estou querendo algo? O que é esse querer, né? Um outro ensinamento fala um pouco sobre isso. O que é esse querer? Ele relata o seguinte, ó. Como costumo tratar cada querer que em mim nasce. Antes de tudo, meço a distância que devo percorrer até alcançar o objetivo e preparo minhas forças. Então, primeira parte. Penso em seguida se esse objetivo convém à minha sensibilidade e se, ao alcançá-lo, adiciono algo que enriqueça espiritualmente minha vida ou lhe dê mais felicidade. Então, com esse ensinamento, eu compreendi que o verdadeiro querer não tem a ver com o que é efêmero. E não é que eu não quero comprar um carro ou uma casa, ou que eu quero melhorar as minhas condições financeiras ou materiais, mas tem que ter algo mais nisso, porque senão a pessoa, ela compra a casa e perde o sono à noite, lá, na hora que ela deita com a cabeça no travesseiro. Então ele está falando que eu devo adicionar algo que enriqueça espiritualmente a minha vida, ou me dê mais felicidade. Porque o que é efêmero passa muito rápido, né? O carro novo dura quanto tempo? Porque daqui a pouco o vizinho vai passar com outro ali. Nossa, é agora, o meu está mais velho que o dele. Bom, então vamos pensar em algo que nós queremos. Para começar, vamos falar aqui de dinheiro, né? Alguém aqui quer mais dinheiro ou não? Sim ou não? Só uma pessoa? Só uma pessoa? Então eu quero X mil reais. E aí eu vou para o meu ponto de partida, eu tenho Y mil, certo? Então é um valor, porque cada um tem um número, né? Então eu quero um valor, eu tenho outro. Eu tenho um ideal e eu estou em outro lugar, certo? E aí o que a gente quer? Pular e chegar lá. É isso? Mas existe um ensinamento que ensina que a natureza ensina que nenhum processo se realiza aos saltos, e sim em medidas regulares e sucessivas de evolução. Então a gente quer dar salto. Eu quero acordar amanhã diferente, né? Rico, né? Mas é mais ou menos assim, ó. Eu compreendo que é mais ou menos assim que funciona. E eu fiz questão de colocar um avatar ali, meu, porque eu estou falando de mim mesmo, né? Cada um vai depois poder pensar, mas e eu? Se fosse eu ali, como é que seria? Né? Será que é assim? Basicamente é isso, ó. Eu coloco um ideal e quando eu dou o primeiro passo, a vida me apresenta uma oportunidade de capacitação. Porque a pessoa que ganha o que eu quero não é esse ser aqui, é outro ser. E aí vem a dificuldade, eu choro. Ao invés de entender que aquilo é a vida me apresentando. Agora você vai chegar lá, mas primeiro você vai ter que superar isso. E não para, né? Mais um. E aí eu vou aprendendo, vou estudando. E aí eu posso chegar nesse objetivo. Então é capacitação, né? Mas nós estamos falando aqui do que eu considero um ideal comum, né? Então esse é um ideal comum, mas se eu quero ir além, e é o mais além, né? É isso que eu estou querendo trazer para vocês.
E não é que as questões materiais não sejam importantes, elas são muito importantes. Não tem como eu ir mais além se eu estiver pensando como é que eu vou comer amanhã. Né? Muito difícil. Mas esse além, ele merece uma hierarquia muito elevada. Né? E isso é a formação, a minha formação enquanto ser humano. Então agora pensando na formação enquanto ser humano é isso. Ó. Eu tenho um preto e branco ali, uma pessoa sem cor, né? E eu tenho um coloridinho. E eu tenho um caminho para fazer. E como é que eu vou fazer isso? A própria imagem já é ilustrativa, já ajuda a gente a pensar. Mas tem outro ensinamento que traz um pouco sobre isso daqui. Ó. Primeiro, cada um pode fazer um inventário dos bens espirituais, morais e mentais que possua. Nele aparecerá tudo o que foi realizado, todos os projetos e ideias concebidas, na certeza de que não ocorrerão omissões. Então, olha só, ele não está falando para eu fazer um inventário dos meus bens materiais, não. Está falando dos bens espirituais, morais e mentais. Então, isso aqui é quando a gente vai encontrando a verdade. E a verdade, não a verdade universal, aquilo que eu tenho que alcançar, mas a verdade daquilo que é agora para mim, a minha realidade, né? Quando eu começo a fazer esse inventário, eu começo a perceber o que está dentro de mim, que está fazendo eu criar a vida que eu estou vivendo. Então eu começo a estudar a mim mesmo. Agora é diferente, o dinheiro está lá, eu vou lá buscar ele. Ou eu vou pegar ele do outro, né? O outro vai me pagar por um serviço e o dinheiro vai vir. Mas aqui não, aqui agora é esse trabalho que eu vou fazer para dentro. Quem é aquele ser do futuro? Simultaneamente à valorização das próprias condições e qualidades, impõe-se a criação de um personagem cujo arquétipo poderia ser você mesmo. Induza-o a realizar toda sorte de ações nobres, façanhas, gestos virtuosos, reticências. Feito isto, compare-o com você mesmo e decida se será você quem deve imitar seu personagem ou quem concederá a ele a graça de imitá-lo. Totalmente prático. Então eu vou desenhar o ser que está lá na frente, que não é esse que está aqui, e aí eu decido se eu tenho que imitar ele ou se ele vai me imitar. Se eu imitar ele, ele é um ser melhor do que esse ser que está aqui, talvez eu vou caminhar na direção, num caminho interessante, né? Não vou criar... Agora assim, será que eu vou criar um ideal de um ser que é pior do que esse ser de hoje, né? Então tá lá, ó, vamos fazer o caminho. Então, muitas vezes sou impaciente, intolerante, às vezes vaidoso, né? Muitas questões aí para serem superadas. Mas eu posso ser mais paciente, né? E aí vai dar um pulo? Não vai aparecer o desafio. A impaciência ela vai ter que atuar, eu vou ter que enxergar ela, eu vou ter que fazer um trabalho para tirar essa coisa de dentro de mim. Posso ser mais tolerante, posso ser mais humilde, né? Mais equânime, e assim eu vou fazendo esse processo até que eu cheguei lá nesse ideal. Mas precisa de fazer o processo, né? Precisa de fazer esse caminho. E aqui na Fundação Logosófica é um lugar que a gente aprende a fazer o caminho. Não só aprende sozinhos, mas a gente compartilha com as pessoas e as pessoas nos ajudam, né? Os demais aqui que compartilham com a gente desse estudo. E o que é que vai fazer eu chegar nesse ideal? Uma coisa muito interessante chamada conhecimento. Mas olha onde que está o sol. É dentro, né? Esse é um conhecimento diferente. Então, não é o conhecimento do 1 mais 1 igual a 2. É um conhecimento que está dentro de mim. Eu vou descobrindo isso. Eu vou descobrindo, vou superando, vou descobrindo, vou superando. Agora, a questão é a seguinte. Até quando vou fazer esse processo? Eu cheguei aqui, ó. E acabou. Será que acaba, né? Esse processo? E outra coisa, eu compreendendo que Deus criou o ser humano com um ideal, que é o arquétipo, né, a perfeição do ser humano, eu não consigo enxergar esse, mas eu consigo enxergar o meu ideal que está ali. E aí quando eu chego nesse ideal, então consegui ser um pouquinho mais paciente, por exemplo, aí eu vou criar outro, e outro, e outro, e outro. E essa escalada não tem formatura, né, igual lá na faculdade, tá aqui seu diploma. Então, esse conhecimento interno, né? Esse conhecimento transcendente que a gente chama aqui na logosofia. O segredo consiste em preparar os dias futuros com antecipação, semeando hoje o que anelamos colher amanhã.
se conseguirmos fazer disso o objetivo principal e permanente de nossa vida, teremos nos convertido em artífices de nossa própria felicidade. Então eu quero só finalizar a minha apresentação refazendo algumas perguntas para vocês. Primeiro, o que é a vida? E o que nós estamos fazendo aqui? É o que deveríamos fazer? Fica o convite para vocês pensarem a respeito e a gente pode intercambiar um pouquinho mais no café que vai continuar lá fora. Obrigado. E uma ótima vida a todos.